E aí, irmãos, vamos lá, vamos continuar aqui os nossos assuntos, né? Em relação às línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo e as línguas estranhas propriamente dita, né? Que tem que ser estranha mesmo, né? Afinal de contas, são coisas, palavras, frases completas que ninguém entende pataca nenhuma, não é verdade? Mas aí, claro, teve alguém que quis se meter nesse assunto, né? Afinal de contas, ele não podia ficar de fora, né? O apóstolo que nunca foi apóstolo, né? O tal do Paulo. O apóstolo que nunca foi apóstolo. Mas colocaram esse título nele, né? O apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, né? Capítulo 14, do verso 1 ao 28. Eu queria destrinchar aqui esse texto completo aqui. É bom que a gente leia tudo, até porque costumam dizer que a gente isola versículo, né? Não sabe ele que os próprios escritores bíblicos, eles isolavam um versículo. O próprio Jesus isolou um versículo. Pegou um versículo de um texto, isolou e trouxe para ele como cumprimento da palavra. Jesus é espertalhão. Mas vamos lá. Eu posso trazer esse assunto para vocês depois, vai depender se alguém queira saber um pouco das espertezas do Jesus, né? Que era um Deus que nunca foi Deus, um poderoso que nunca foi poderoso, um curandeiro que nunca curou ninguém, e daí por diante, né? Mas está na Bíblia, claro. Se tivesse um texto, um versículo na Bíblia que dissesse que você tinha que comer bosta para se curar, você ia comer, né? Claro, ia ter fanático que comia mesmo, né? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Vamos para o verso primeiro, vamos ver aqui Paulo, né? Paulo não ia perder a chance de se meter nesse assunto. Então vamos lá. É um texto o qual faz com que muitos digam: olha aí, irmão, tá vendo? Olha aí, irmão, tá vendo? E nem procura se esforçar para entender o texto, já que o que eu já li, né, é suficiente para a gente ler agora Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, e ver que Paulo simplesmente quis se meter e fazer os malabarismos, aliás, né? Falei até errado. Os malabarismos dele, como os cristãos fazem hoje, né? Sempre os cristãos e os seus malabarismos para fazer valer a mentira que contam até o dia de hoje, né? Que está dentro da Bíblia. Vamos lá? Vamos. Primeiro verso diz assim, olha. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Veja que o apóstolo Paulo estava colocando na cabeça das pessoas que eles deveriam procurar os dons, mas principalmente o de profetizar, sendo que profeta só foi até João. Não teve mais profeta daí em diante, só pregadores do evangelho. O Jesus não mandou ninguém profetizar, mandou pregar o evangelho e não profetizar, porque o próprio Jesus sabia que até João parou ali as profecias, até porque, segundo a Bíblia, já estava tudo revelado, era só enviar a palavra àqueles que precisavam de conhecer a palavra, e não era nem a todos. Porque Jesus falava em parábolas para que nem todos entendessem. Porque se entendesse, ele tinha que salvar, ele tinha que perdoar, segundo as palavras
do próprio Jesus. Então não eram nem todos que ele queria salvar. É aí onde vem uma contradição, que o Jesus morreu pela humanidade, sendo que ele mesmo disse que não queria salvar todo mundo, não. Não era todo mundo que ele queria salvar, não. Mas ele morreu por todo mundo. E vai entender um troço desse, né? Não. A vocês eu falo, a eles eu falo em parábolas. A vocês, sim, para vocês entender, para vocês compreender, mas a eles em parábolas. Mas aí entra outra contradição, porque depois que o Jesus prega em parábolas, né, para que nem todos entendam, os próprios discípulos não entenderam patavina das parábolas. É tanto que depois que ele se distanciou da multidão, os discípulos chegou para Jesus e disse: olha, fala para nós aí que tu não entendeu nada. Você entendeu agora? Que negócio doido, que nem os próprios discípulos estavam entendendo as parábolas, que ele disse que falava assim só para os discípulos entender, não os demais. Mas nem os discípulos estavam entendendo. Olha, tem que se ligar, viu? Tem que se ligar. Aí o apóstolo Paulo lança essa, né? Que ele não é burro, né? Ele tinha que se meter no assunto, na verdade, né? Aí então vem no 2. Olha o que é que o 2 diz. Pois quem fala em línguas estranhas, é isso que Paulo está dizendo aqui? Não. Ele diz assim, olha. Pois quem fala em outra língua, prestou atenção? Outra língua, grossolalia, entendeu? Não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Aí você vai dizer agora, olha, tá vendo, irmão? É mistério, xarabacanda, é mistério as coisas de Deus. Não, você não entendeu foi nada. Cara, deixa de ser burro, cara. Você não entendeu nada, cara. Só quem recebeu o dom de falar em outras línguas, falar em línguas de outras nações, foram aqueles que estavam escondidos, que o tal Jesus disse, não saireis daqui até que do céu venha sobre vós o Espírito Santo. Só esses que receberam esses dons. Então foram eles que entendiam a língua de todas as nações que estavam ali. Então, quando eles... temos que deixar bem claro que depois que eles saíram, que receberam os dons, que pregaram o evangelho por ali, os dons não foram tirados deles, não. Eles continuaram entendendo língua de outras nações e sabendo falar qualquer língua de qualquer nação que estava ali. Você está entendendo? Não foram tirados deles os dons. Então eles começaram a falar nas reuniões deles essas línguas, sendo que quem estava ali nas reuniões eram só judeus. Então não precisava mais de estar falando nessas línguas, porque ninguém entendia, isso se tornava um mistério. É por isso que Paulo disse aqui: quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Entendeu agora, irmão? Os demais judeus não estavam entendendo, aquelas pessoas que queriam se exibir por causa dos dons. Será que hoje é diferente? Não, né? Hoje é a mesma coisa, não é verdade? Então queria se exibir por causa dos dons, o apóstolo Paulo diz, né? Ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Entendeu por quê? Porque ninguém entendia o que eles falavam, e para aquelas pessoas aquilo eram coisas misteriosas, porque eles não compreendiam o que estava sendo falado. Tá certo? Não tinha nada de xarabacanda e canta lá mais, não tem nada disso, entendeu? Nada disso, era só eles pegavam o dom que eles tinham de falar em outras línguas, ou seja, eles estavam nas reuniões e começavam a falar em francês. É um exemplo que eu estou dando, tá certo?
começava a falar em mandarim. Então, essa língua, o povo não entendia, porque o povo era judeu, falava hebraico. Não entendia nenhuma dessas outras línguas, entendeu? Simples assim. São coisas que a gente tem que procurar entender no texto, senão você vai falar um monte de bobagem, certo? Sendo que o texto não fala nada disso que você está pregando por aí. Agora veja o que o apóstolo Paulo fala no verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Por quê? Porque falava simplesmente as palavras com a sua língua oficial judaica normal que eles falavam lá, certo? Ou ele se dirigia à profecia como pregar o evangelho, certo? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. No verso 4 ele diz o seguinte: o que fala em outra língua, veja que ele sempre diz outra língua e não línguas estranhas, tá certo? O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Você está entendendo? O que lê os pergaminhos edifica a igreja, mas quem está dentro da igreja falando em línguas estrangeiras só se edifica a si mesmo, porque você se entende. Porque você recebeu o dom de falar nessas línguas, essas pessoas não. Quando você profetiza ou lê os pergaminhos na igreja, edifica todo mundo. Mas quando você começa a falar em outra língua, em outro idioma, você só edifica a si mesmo. Por quê? Porque só quem vai entender é você. Você compreendeu agora, irmão? Agora não minta não, e tenha vergonha agora do que eu vou dizer a você, viu? Você agora vai se matar de vergonha, né? Por quê? Porque aqui no texto diz que aquele que fala em outra língua só se edifica a si mesmo. Por quê? Porque só ele entende o que ele está falando. Nem a tua língua estranha que tu fala dentro da tua igreja, nem você mesmo compreende que troço é esse que você está falando. Não, diga a verdade. Você vai negar, né? Claro. Claro que você vai negar. Você é um mentiroso igual o teu pastor que está em cima do púlpito. Não é verdade? Com certeza que é, né? Manda esses áudios aí pro teu pastor. Manda para ele. Não, eu não quero que você mande ele me seguir, não. Não é isso que eu quero, não. Eu não quero nada disso, não. Eu só quero que você mande para ele. Pra cara lavada dele, aproveita e manda um óleo de peroba junto pra passar na cara de pau dele. Aí tu aproveita e passa na tua também. Vamos lá. Lemos o 4, agora vamos para o 5º, né? O 5º versículo diz assim, olha: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, né? Isso é o apóstolo Paulo dizendo, certo? Muito mais, porém, que profetizeis. Bem, gostaria mais que vocês lessem os pergaminhos e ensinassem ao povo. É isso que ele queria dizer. Pois quem profetiza, ou seja, quem lê os pergaminhos, quem ensina a palavra, é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. O cara pega os pergaminhos e começa a ensinar a igreja em outra língua, em outro idioma, quando, na verdade, todos os cristãos que estão ali ouvindo eram judeus e não entendiam o que ele falava, né? O bom seria, segundo o apóstolo Paulo, que
que tivesse interpretação, para que todos entendessem, certo? Que todos pudessem entender. Eu vou ler o 5 novamente. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Gostaria muito que todos vocês falassem em várias línguas. Seria bem mais fácil, né? Gostaria. Muito mais, porém, aí ele vem. Gostaria bem mais, né? Que vocês pregassem a palavra no idioma de vocês. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Veja só. Por quê? Para o apóstolo Paulo, quem prega a palavra, quem ensina a palavra no seu idioma, é bem mais superior a quem está só aí falando em outros idiomas, tá certo? Porque as pessoas estão entendendo e estão sendo edificadas, certo? Salvo se as interpretar para que a igreja receba e se edifique. Olha aí, tá vendo? Como é simples você procurar entender o texto bíblico, não é verdade? Paulo deixou bem claro, gente, olha, eu bem que queria que todos vocês falassem vários idiomas, porém, gente, no meu gosto mesmo, o que eu gostaria realmente é que vocês pegassem os pergaminhos, ensinassem a palavra a todo mundo, para que todo mundo entenda. Mas já que você quer falar em outro idioma, que tenha alguém que interprete para que todos sejam edificados. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, ele deixou bem claro, né? Bem, acredito que você esteja entendendo, né, tudo isso que eu estou falando aqui, porque está bem claro, não entende quem não quer. Olha o 6º versículo. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Você entendeu agora o que o apóstolo Paulo disse? Não adianta. O que vai adiantar é eu chegar perto de vocês cheio de outras línguas, cheio de coisas misteriosas que para vocês é mistério, certo? Isso não vai trazer edificação nenhuma para vocês, gente. Não vai. O 7º ele diz, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Você entendeu? Como você vai entender o que está saindo da flauta ou de qualquer instrumento se não estão sendo tocadas as notas corretas para que se compreenda o que está sendo tocado? Você entendeu? Então, o que adianta eu chegar falando em outras línguas se vocês não vão entender? Você está entendendo, meu irmão? O 8 ele diz, pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Porque naquele tempo existia um toque, né, de trombeta para que os soldados se agrupassem e saíssem em batalha. Sem esse som não haveria preparação para sair à batalha. Havia um som distinto na trombeta para que os soldados fossem à guerra. Então, ele está fazendo uma comparação aqui para que as pessoas entendessem. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Não tinha como. Tinha que ser o som correto da trombeta, o qual os soldados ouviriam e se preparariam para a batalha. É essas as comparações
que o apóstolo Paulo está fazendo aqui aqueles amostradinhos, os amostradinhos. Eu gosto assim, né? Amostradinho, não é verdade? Os amostradinhos começavam a falar em outras línguas no meio dos irmãos que só falava judeu, só falava hebraico, né? E se exibindo, sendo que ninguém estava entendendo nada, não estava trazendo preparação, edificação, não estava trazendo nada, porque ninguém estava entendendo nada. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui no apóstolo Paulo, verso 17. Paulo já começa a se gabar, né? Ele queria fazer parte desse assunto, ele queria aproveitar o ensejo aí e começar a botar as unhas dele de fora, até porque ele tinha inveja, né, dos apóstolos. Por quê? Porque ele não era apóstolo. Foi chamado de apóstolo sem ser apóstolo. E uma coisa que eu vou dizer a vocês, nessas cartas todas de Paulo, nem todas eram realmente do apóstolo Paulo. Existiu vários Paulos nessa época, se passando pelo Paulo, certo? Que o qual teve um encontro com Jesus naquela luz tal. Então, todas as cartas não eram realmente do Paulo que se chama apóstolo Paulo, e sim outros e outros Paulos, que escreveu cartas também, tá certo? Você não sabia disso, né? E o teu pastor nunca vai te contar isso, campeão. Fique certo disso, teu pastor não vai te contar, tá bom? E ele diz aqui o 17, deixa eu ler mais uma vez aqui, porque tu, de fato, olha só o que ele diz aqui, presta atenção em Paulo agora, tá? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ele continua falando naqueles que estavam se exibindo no meio do povo judeu, falando em outras línguas, ou seja, outros idiomas, tá certo? Se exibindo, né? Dou graças, aí Paulo vem agora e manda essa aqui, olha. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha só. Eu falo, veja quantos idiomas tinha naquela festividade. E Paulo veio dizer que falava em mais idiomas do que todos eles juntos. Parecia um certo cantor gospel que eu conheço, que para passar os outros cantores para trás, disse que a voz dele era a melhor que tinha. Ah, meu pai, tem que ter muita paciência para ver uma coisa dessa. Aí o 19 diz, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, ou seja, com o meu idioma, com o hebraico, né? Que todo mundo aqui fala hebraico, né? Para instruir outros e falar 10.000 a falar 10.000 palavras em outra língua, ou seja, eu prefiro falar uma coisinha de nada, mas que todos entendam no nosso idioma, do que falar mais de 1.000 em outro idioma e ninguém aprender nada, não saber de nada. Então, é melhor falar no nosso idioma, né? Irmãos, olha o 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, olha o puxão de orelha. Olha aí hoje, decanta os canela de fogo, charabacanda, vocês aí, preste atenção. Não sejais meninos, certo? Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Uma tapa sem mão, hein? Já pensou você escutar uma coisa dessa? Deixa de tua meninice aí, cara. Cresce, amadurece. Na lei está escrito em Isaías 28:11, profeta, né? Um profeta maior. Portanto, não é um livro da lei, certo? Não é.
ele estava citando Deuteronômio 28 e 49. É só você conferir de Isaías 28, 11 para Deuteronômio 28, 49. Esse sim, certo? É um livro da lei, ok? Falei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, certo? Segundo eles, aqui, isso é um cumprimento. Não vou entrar nesse detalhe agora, até porque vai sair do foco do que eu estou falando aqui, mas não é bem por aí não, tá bom? E o 22 diz assim: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Aí arrebenta com os labareda de fogo, né? Os canela de fogo, xerabacandaraia. Olha só que coisa incrível, velho. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, ou seja, a igreja, né? Mas para os incrédulos. Veja só, é isso que esse povo não entende e procura cada vez mais. E continua, eu sei que o que eu estou falando aqui não vai mudar a mente de ninguém. Vão continuar com os seus charabacanda, vão continuar com as suas promessas de cura, sem ter nada disso. E daí por diante, muita coisa ainda vai acontecer nesse mundo, né? Muita coisa. Vamos para o 23? Vamos lá? O 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos os puserem a falar em outras línguas, em outros idiomas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis louco? Mas é o que acontece hoje nas religiões, né? Tem hora que começa um estralo que, meu amigo, é todo mundo gritando e falando naquela língua e gritando em todo mundo de uma vez só. E com certeza o povo da rua passa e diz: rapaz, os irmãos tá tudo doido, que danada é isso que tá acontecendo aí, meu velho? É justamente isso que Paulo tá falando aqui, né? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Porém, se você estiver pregando, entregando a mensagem, aí sim a coisa funciona. Entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, com certeza, porque ele vai estar entendendo o que está sendo falado ali. As regras para falar em línguas, essa daqui vai ser interessante. E eu queria que você prestasse atenção nas regras para falar em línguas, que você vai ficar pensativo em relação a isso, certo? E se você puder cortar depois e mandar só as regras para alguém, mande para essas pessoas aprender, tá certo? Não estou pedindo para ninguém me seguir em nada, tá certo? Só estou pedindo para você entregar essas mensagens para essas pessoas, para elas aprenderem de uma vez por todas que esse carnaval que eles andam fazendo dentro da igreja, que eles sabem muito bem que isso é papagaiada, tá certo? Para que eles possam aprender um pouco a respeito, ok? Aí então o que é que Paulo faz, irmãos? Ele diz o seguinte, olha, vamos lá, vamos impor regras aqui, já que muitos engraçadinhos queriam continuar, né, falando em outras línguas, em outros idiomas no meio dos judeus, né, sendo judeu também, que muitos queriam ainda se exibir, aí Paulo impôs regras. Regras. Vamos lá para as regras. Regras número 1. Ele diz o seguinte:
no verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Você entendeu? Meu querido, já que você quer continuar aí, muitos aí pregam, cada um faz o seu trabalho. Porém, o que fala em outra língua que tenha uma interpretação, né? Para que haja edificação. Ninguém pode sair do culto confuso, tá certo? Tem que sair com entendimento. Foi o que o apóstolo Paulo deixou bem claro na primeira regra. Segunda regra, no caso de alguns falar em outra língua, olha só, em outro idioma, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, não é nem todo de uma vez, um de cada vez, e haja quem interprete. Você entendeu? Hã? Entendeu, né? Acredito que sim. Mas na tua igreja não é assim, não. Na tua igreja todo mundo fala, é aquela bagunça, aquela desordem desgraçada, né? E no final das contas sai todo mundo sem entender nada e os trouxas ainda saem dizendo o culto foi uma bênção. Sabe de nada. Não aconteceu nada, ele não entendeu nada, mas para ele foi algo extraordinário. Veja o que uma lavagem cerebral faz na cabeça de uma pessoa. Não é verdade? Não é verdade? Que haja interpretação, olha o que ele diz. No caso de alguém falar em outra língua, não é em línguas estranhas não, é em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3. Não é o povo todo de dentro da igreja não, como acontecem hoje não. E isto sucessivamente. Fulano falou, se calou, fulano, cicrano fala, se calou, beltrano fala. Pronto. E outra coisa, quando os 3 falar, que haja alguém que entenda a língua do país que ele falou e traga a interpretação de cada palavra, já que eles queriam se exibir falando em outras línguas no meio do povo, que tivesse alguém que também tivesse o dom de falar em outras línguas e soubesse interpretar cada um que falou na língua de tal país que citou ali dentro do templo. Você entendeu? Tem que ter interpretação para que o povo se edifique. Você entendeu? Um monte de charabacanda, xeretebereberebere, isso não edifica ninguém, nem tem interpretação de nada. E nem quem está falando sabe de nada, entendeu? Não tem interpretação, não tem. Porque não existe, porque é mentira, é bobagem, entendeu? Não existe interpretação. A terceira regra, olha só para a terceira regra. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Você entendeu? Se não tem quem interprete, você que fala em outro idioma, ele estava dizendo para aqueles irmãos que estavam falando outro idioma dentro da igreja. Se você não tem quem interprete o que você está falando e nem você mesmo consegue interpretar, certo? Então você fica calado, não fala nada, tá bom? Tem que ter alguém que interprete o que você está falando. Só você entende o que você está falando. Então, se você não interpreta e nem tem quem interprete, deixa pra lá. Fica calado, fala só na tua consciência com Deus e ponto. Foi o que Paulo disse. Você está entendendo, irmão? Olha outra regra que diz aqui, mais uma. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes,
como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Você entendeu? Entendeu? Eles estavam falando nos idiomas desses povos. Todos eles entendiam que estavam falando no seu idioma. Então, irmão, olha, línguas estranhas não existe. O que o povo recebeu do Espírito Santo, certo? Estou passando a Bíblia para você, tá bom? Foi o dom de falar em outros idiomas sem precisar de ter passado numa escola para aprender, certo? Não passou numa escola para aprender russo, nem mandarim, nem árabe, nem italiano, nem nada disso. O Espírito Santo simplesmente deu um dom de eles saber falar todos esses idiomas sem precisar de ter ido numa escola, tá bom? Eu não estou dizendo a você que estou acreditando em tudo isso que eu estou lendo. Estou dizendo a você, apenas passando para você, que o que você faz está indo contra o que a Bíblia que você leva embaixo do teu sovaco, ela fala. Não é nada disso. O que ela fala é uma coisa e o que você faz, pratica é outra. Tá bom? Totalmente diferente.